Nosso caso de hoje, alguns policiais são chamados para irem até uma casa porque um casal simplesmente não deu mais notícias, então eles vão até a casa verificar se está tudo bem. Mas quando eles chegam, eles se deparam com uma cena horrível. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Kiana Faye Jenkins nasceu em 16 de fevereiro de 1982, filha única do casal Roy e Glenn. Ela nasceu no sul da Califórnia. Depois que terminou o ensino médio, ela foi para uma universidade em San Diego e obteve um mestrado em saúde pública em 2005. Kiana trabalhou como assistente de educação em saúde e almejava ser uma médica em seu futuro. Já Janik Paul Peter Zak, conhecido apenas como Jan pelos seus amigos, nasceu na Polônia em 13 de março de 1984. Quando Jan tinha 11 anos, sua família imigrou para os Estados Unidos, onde eles viveram no Brooklyn, Nova York. Profundamente comovido pelos eventos de 11 de setembro, Jan se juntou aos fuzileiros navais logo depois, em 2003. Ele sempre quis servir no exército e sua mãe se lembra dele dizendo: "Mãe, nós vivemos neste país. Temos que ser patriotas. Temos que retribuir." Jan serviu como mecânico de helicópteros no Iraque e, por fim, alcançou a patente de sargento. Seus amigos e colegas se referiam a ele como Sargento P. Em 2005, antes de Jan ser enviado para o Iraque, ele e Kiana se conheceram em uma festa para fuzileiros navais que seriam enviados ao Iraque em breve. Um amigo em comum deles, que frequentou a universidade em São Diego, os apresentou. Inicialmente, Kiana estava relutante em namorar com um fuzileiro naval, mas Jan a conquistou. Todas as pessoas que conviviam com o casal diziam que eles estavam muito apaixonados. Eles eram jovens, felizes, apaixonados, com um futuro brilhante e já estavam até planejando terem filhos. Kiana, que estava com 26 anos, e Jan, com 24, se casaram em 8 de agosto de 2008. Eles estavam vivendo muito felizes, até que algo ocorreu apenas 2 meses depois do casamento. Em 15 de outubro de 2008, quando Kiana e Jan não apareceram para trabalhar e ninguém conseguia entrar em contato com eles, seus colegas de trabalho ficaram muito preocupados e ambos ligaram para a polícia e pediram que eles fossem até a casa do casal para ver se eles estavam bem. Quando um policial chegou à casa, ele encontrou a porta da frente aberta e chamou reforços. Ao entrar, os policiais notaram primeiro uma bolsa com seu conteúdo jogado no chão, perto da porta da frente, e a casa cheirava a gasolina e a gás. Assim que entraram na sala de estar, encontraram os corpos amarrados e amordaçados de Kiana e Jan no chão. Jan claramente foi espancado de forma extensiva e impiedosa, e sua esposa foi abusada sexualmente. Os dois foram torturados antes de levar alguns tiros. A casa foi saqueada e várias pequenas fogueiras estavam espalhadas ao redor da casa, mas nenhuma havia sido devidamente acesa. A polícia encontrou pelo menos 3 conjuntos distintos de padrões de pegadas por toda a casa, de onde os assassinos pisaram na gasolina que usaram para tentar atear fogo, deixando suas pegadas para trás. Uma das pegadas era de um tênis da Nike Air Force One. Também havia vários insultos racistas pintados por toda a casa, nas paredes e espelhos. A polícia começou a questionar amigos, familiares e colegas de trabalho para ver se eles sabiam de alguém que pudesse ter algum problema com o casal. Eles descobriram que Jan era um homem rigoroso com as pessoas que tentavam se opor a ele, e ele chamava a atenção dessas pessoas se elas não fizessem as coisas corretamente. Então, isso era o motivo para alguém que se desentendeu com Jan tirar sua vida de sua esposa. Ele também tinha recebido um grande bônus de mais de $30 mil, o que era amplamente conhecido. Então, poderia ser mais um motivo.
A polícia considerou ambas as coisas ao avaliar possíveis suspeitos. Eles inicialmente suspeitaram que os assassinatos pudessem ter sido um crime de ódio motivado racialmente. A polícia conseguiu algo importante. O cartão de Kiana foi roubado e eles conseguiram as imagens do caixa eletrônico onde os assassinos usaram o cartão dela após o crime. Então eles tinham uma imagem bem ruim de um suspeito e sabiam que ele estava usando uma bandana azul e luvas com algumas coisas escritas nela. O Naval Criminal Investigate Service, conhecido pela sigla NCIS, foi chamado para ajudar os investigadores, dado seu amplo conhecimento e também a sua experiência. Após a inspeção da cena do crime, o NCIS imediatamente notou que alguns itens de valor foram roubados, mas a mochila militar do Jen permaneceu para trás. Os detetives rapidamente deduziram que as únicas pessoas que não gostariam de roubar uma bolsa militar provavelmente era alguém que era militar, então eles não precisavam disso. Autoridades locais de Riverside concordaram com isso. Eles também suspeitavam do pessoal da Marinha, já que o cartão de Kiana foi usado perto do portão da base do Corpo de Fuzileiros Navais de Camp Pendleton. Enquanto os detetives continuavam a questionar amigos e colegas de trabalho, o nome de uma pessoa continuou a surgir: o cabo Tyrone Miller, de 20 anos. Miller deixou claro para várias pessoas que não gostava de Jen. Coincidentemente, alguns dias após o assassinato, o nome de Miller também surgiu porque ele foi baleado em um estacionamento de um cinema um dia antes do funeral do casal. Mas tal ferimento sofrido tão perto dos assassinatos não passou despercebido pela polícia e aumentou sua suspeita sobre o Miller, ainda mais do que eles já estavam. Eles então decidiram chamar o homem para interrogatório. Miller inicialmente alegou que não tinha envolvimento nenhum nos assassinatos. Ele revelou que ele e Jen brigaram por algumas questões menores relacionadas ao trabalho, mas que ele não tinha nenhum problema com Jen. Ele disse que estava em casa na noite dos assassinatos, mas quando os detetives o lembraram que poderiam obter os registros de seu celular, ele lembrou que talvez pudesse ter dado um passeio pelo bairro do casal com amigos naquela noite. A polícia perguntou o que ele normalmente vestia quando não estava de serviço. Para surpresa deles, ele disse que quando saía, gostava de usar sua bandana azul e que ele tinha vários tipos de tênis, incluindo um Air Force One da Nike. Isso deu à polícia causa provável suficiente para revistar a casa do Miller. Em poucas horas, a polícia chegou à casa dele, com seu mandado de busca, mas Miller e sua esposa não abriram a porta. Depois de muito insistir, finalmente alguém abriu a porta. Ao entrar, encontraram a esposa de Miller em uma direção e do outro lado da casa estava o Miller, que segurava sua filha pequena na frente dele como um escudo. A polícia gritou para Miller colocar sua filha no chão. Eles observaram que em toda a sua carreira, eles nunca tinham visto um fuzileiro naval ou mesmo um civil pegar seu próprio filho e usá-lo como escudo. Miller finalmente abaixou a criança e deixou os policiais revistarem a casa. Logo que começaram a busca, eles encontraram joias roubadas do casal, 4 cápsulas de bala usadas e então, pendurado no armário do Miller, o uniforme azul de Jen, o uniforme do qual os fuzileiros navais mais se orgulhavam. Eles também encontraram várias armas de fogo, incluindo a arma usada no crime e também uma bolsa de bandanas azuis. As luvas vistas no vídeo também estavam dentro de sua casa e eles também encontraram evidências de DNA. A polícia também ficou surpresa ao encontrar muitos outros itens claramente roubados e identificados não relacionados ao caso da Kiana e do Jen, indicando que o Miller pode ter participado de outros crimes. Miller então foi levado sob custódia e interrogado novamente. Apesar da montanha de evidências encontradas em sua casa, Miller continuou a alegar que não teve envolvimento no assassinato. Após cerca de 1 hora de interrogatório, ele finalmente começou a ceder, mas minimizou seu papel nos crimes e diz que foi lá com a intenção de realizar um roubo. Miller acabou nomeando outros 2 envolvidos no crime. O cabo John Emery, de 18 anos, que também trabalhou para a Jen, e o soldado Kevin Cox, de 20, que serviu no mesmo esquadrão. E quando os interrogatórios estavam no fim, eles descobriram mais um participante, alguém que Miller chamava de psicopata. O psicopata era o cabo Kyasun Sykes, de 21 anos.
Todos foram levados para interrogatório, e embora todos os 4 suspeitos admitissem envolvimento naquela noite, todos apontaram o dedo uns para os outros quando se tratou de identificar quem cometeu o tiroteio, o abuso e de quem foi a ideia. Mas entre suas declarações e as declarações coletadas de amigos a quem confessaram o assassinato, bem como evidências encontradas em cada uma de suas casas, a polícia conseguiu juntar os fatos dos eventos brutais daquela noite. Durante as primeiras horas da manhã de 15 de outubro, os 4 criminosos se aproximaram da casa do casal, cobrindo seus rostos com bandanas azuis e usando luvas. O plano era entrar secretamente arrombando a casa. Quando não tiveram sucesso, decidiram que Jen poderia estar disposto a abrir a porta para alguém que ele conhecia. Então, eles fizeram Kevin Cox bater na porta. Jen abriu a porta segurando uma faca. Algumas palavras foram trocadas entre Miller e Jen. Todos os 4 homens correram para dentro da casa e apontaram uma arma para ele. Após uma breve luta, eles amarraram e amordaçaram Jen, e depois Kiana. Eles então saquearam a casa, procurando por itens valiosos e dinheiro que esperavam encontrar. Quando não encontraram muita coisa, o casal até obterem a senha do cartão de Kiana. Eles então forçaram Jen a assistir o Sykes e o Miller brutalmente e repetidamente abusarem e torturarem de sua esposa na frente dele por horas. Por fim, Miller mandou John tirar a vida dos dois, e ele fez. Eles então escreveram insultos racistas nas paredes do quarto, do banheiro e nos espelhos, em uma tentativa de desviar a suspeita. Eles também tentaram atear fogo na casa para destruir qualquer evidência, mas não tiveram sucesso. Os motivos do assassinato? Para conseguir dinheiro e para se vingar. O quarteto esperava que houvesse dinheiro e objetos de valor na casa para roubar, e eles também queriam se vingar por Jen supostamente tentar acabar com uma promoção para a qual o Miller estava concorrendo. Miller foi o cérebro por trás de todo o plano. A polícia também descobriu que os 4 fuzileiros levavam uma vida secreta de crime, cometendo invasões domiciliares e roubos. O ferimento de bala que o Miller recebeu, que levantou ali a maior suspeita para a polícia, foi recebido acidentalmente de um dos integrantes do grupo enquanto eles tentavam cometer um roubo. E com essas alegações de roubo como motivo, a posição oficial da polícia seria que o crime não foi motivado racialmente, como originalmente deduzido. Mas para aumentar essa alegação, o sentimento público, incluindo a crença da família e amigos das vítimas, bem como de um investigador que examinou a cena do crime, era o oposto. Eles sentiram que o crime foi de fato motivado racialmente por causa do relacionamento do casal. Pouco antes do assassinato, a polícia descobriu que John havia postado uma declaração em sua própria página do MySpace dizendo: "Relaxando e esperando para matar". Esta postagem foi usada como evidência de que o crime deles foi premeditado. O agente especial do caso, Matt Timmons, também observou: "Tudo sobre esse crime foi premeditado. Você não pode esperar roubar alguém que conhece e depois não ser identificado". Em março de 2013, 5 anos após os assassinatos, 3 dos réus, o Miller, o John e o Cox, foram a julgamento. Todos os 4 réus já haviam sido dispensados dos fuzileiros navais muito antes disso, e todos os 4 estavam enfrentando a pena de morte. Em relação ao julgamento, o promotor achou fundamental lembrar ao júri que esses assassinos não eram apenas cidadãos comuns, mas militares treinados. E ele afirmou: "Acho que o que era importante lembrar ao júri era que esses homens eram fuzileiros navais dos Estados Unidos. Cada um desses homens foi treinado em como operar armas de fogo para agir secretamente. Eles usaram tudo isso que eles aprenderam para cometer os assassinatos". O primeiro julgamento dos 3 réus durou 4 meses, e o júri deliberou por menos de 3 dias. O segundo julgamento de Kyesun Sykes seria realizado 1 ano depois devido ao espaço limitado no tribunal. Todos os 4 homens foram condenados por 2 acusações de homicídio de 1º grau, juntamente com alegações relacionadas aos assassinatos, por ter ocorrido durante um assalto. John foi condenado como o atirador. Miller e Sykes também foram condenados por agressão sexual. Miller, John e Sykes foram sentenciados à morte. Cox está atualmente cumprindo sua sentença de prisão perpétua
sem possibilidade de liberdade condicional, na prisão estadual de Chicawala Valley. Miller, John e Sykes estão atualmente no corredor da morte, na prisão estadual de São Quentin, na Califórnia. Em 2019, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ordenou uma moratória sobre a pena de morte no estado. Então, enquanto essa moratória permanece em vigor, os 3 assassinos condenados, junto com todos os outros no corredor da morte, permanecerão na prisão. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, terrível, né? A gente pensar que eles cometiam vários crimes, né? Vários roubos ali, e esse foi muito terrível, até porque eles tinham ali algum problema com o Jen e aconteceu tudo isso. Realmente é um caso muito grave, mas as penas deles foram bem rigorosas. A gente viu que dos 4, 3 foram condenados à morte. Então a gente espera, se tiver alguma novidade, eu conto aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.